Nós tínhamos falado já na outra vez que nós tínhamos dois, na verdade semana passada, nós tínhamos 2 sermões preparados para o final de semana. Ou seria o Salmo 122, caso voltássemos a nos reunir, comunidade, igreja, ou seria o Salmo 131, para a gente aprender em Deus a lidar com a frustração de não podermos voltar a nos reunir. Aprove ao Senhor que Ele quis tratar do nosso coração, fazendo a gente esperar um pouquinho, e a gente meditou no Salmo 131, aprendemos sobre humildade, descanso, confiança no Senhor. E hoje, pela graça do mesmo Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui para meditar no Salmo 122, que é a alegria de nós estarmos na casa do Senhor. Isso é bênção, irmãos, é um cuidado do Senhor. Nós estamos tendo 2 cultos, o mesmo que foi de manhã, é basicamente o mesmo que foi à noite, mas eu já disse para os irmãos de manhã e vou repetir para você. Para você conseguir entender o sermão inteiro, você vai ter que ouvir de manhã e à noite, porque vai ter coisa que eu falei de manhã que eu não vou lembrar agora à noite, vai ter coisa que eu vou dizer agora à noite que eu não vou lembrar de manhã, vai dar um trabalho para editar esse sermão. Sermão de 30 minutos vai dar, não foi 30, foi 42. Sermão de 42 minutos vai dar umas 2 horas de edição, né? Mas vocês não nem estão acostumados a sermão longo, acho que já até desacostumaram, né? Mas a gente acostuma de novo, irmão, isso é coisa rápida, né? Coisa que vem rapidinho. Abra sua Bíblia no Salmo 122. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos também com a imagem aqui no local. Aqui nós começamos a mexer com a estrutura e, como toda boa reforma, a gente já devia estar acostumado com isso, né? Reforma é mais difícil que construir. A gente foi descobrindo que tinha um monte de coisa que tinha que mexer aqui no meio. Mas você está recebendo uma boa imagem na sua casa, provavelmente também os slides, e o pessoal está recebendo uma outra imagem aqui. A alegria de estar na casa do Senhor. Salmo 122, para a gente meditar na palavra de Deus, diz assim, esse cântico de romagem de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Mais uma vez nós te louvamos nesse domingo, Senhor, porque o Senhor nos permitiu voltarmos a estar reunidos comunitariamente como igreja. Pela tua graça nós nunca nos separamos, pela tua graça nós somos um corpo só, isso é indivisível. Mas por esta mesma graça, o Senhor nos oportuniza estarmos aqui, para celebrarmos ao Senhor, agora mais uma vez com os irmãos aqui reunidos. Pedimos, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor continue nos edificando, de perto e de longe, de maneira que o nosso coração se agrade e se alegre sempre no Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse cântico, esse Salmo 122, assim como era o Salmo 131, faz parte de um conjunto de 15 salmos que vão do 120 ao 134, conhecidos como cânticos de romagem, cânticos dos degraus ou salmos das peregrinações. Esses salmos, eles eram uma espécie de inário dentro do livro dos Salmos. É como se fosse um inário dentro de um inário. Eles eram cantados quando Israel subia para Jerusalém, na casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Cada um desses salmos funciona como uma pequena lição bíblica, que nos remete à segurança e à alegria de estarmos com o Senhor. O povo ia cantando esses salmos conforme iam caminhando até Jerusalém. É mais ou menos como se esses 15 salmos, do 120 ao 134, fosse o louvor daquela época. Eles cantavam aquilo enquanto eles iam para o culto e também lá no momento de culto.
Nós já falamos aqui, já nominamos na semana passada, o que cada um desses 15 salmos trata. E depois eu vou postar para você de novo nas redes sociais, para você ver o que cada um desses salmos diz. Em específico, o Salmo 122 nos fala sobre o principal motivo de alegria do crente. Nós temos muitas coisas pelas quais nós nos alegramos, mas existe uma alegria que é acima dessas alegrias. Existe uma alegria que está acima daquilo que nós podemos experimentar nas coisas terrenas, que é a alegria de servir ao Senhor, de celebrar ao Senhor, de poder estar na casa do Senhor, a alegria de estar diante do Salvador, celebrando a Ele. É disso que trata o Salmo 122. É claro que aqui, logo de início, ele aponta esse lugar de alegria como sendo Jerusalém. E o Salmo trata das glórias de Jerusalém. Por quê? Jerusalém é onde Deus era adorado e de onde governava o povo o rei Davi. Jerusalém ainda é o lugar conhecido como a cidade de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia várias referências a Jerusalém, valorizando Jerusalém. Mas a valorização bíblica não é por conta da cidade em si. Não é que Deus escolheu Jerusalém como uma cidade por conta da questão geopolítica acima de outras cidades. Não é, irmãos. É que Jerusalém tem várias representatividades que são fundamentais para mim e para você. Por exemplo, Deus resolveu revelar-se ao seu povo em Jerusalém. Desde o Antigo Testamento, nós vemos do templo, nós vemos a pessoa de Cristo intensamente sendo revelada em Jerusalém, na sua vida, no seu ministério, no seu caminhar. Jerusalém ainda representa a casa de Deus, o lugar onde o povo vai adorar, é ali que está instalado o templo. Ainda o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:26, traz uma outra figura representativa acerca de Jerusalém, dizendo que Jerusalém representa os crentes. Eu e você somos a Jerusalém de Deus. E por fim, Apocalipse 21, de 9 a 27. Jerusalém tipifica a morada nos céus, a nova Jerusalém, o lugar onde nós teremos habitação com Deus. Então, a ideia de Jerusalém não é apenas uma questão geopolítica, não é uma questão geográfica, não é uma questão de uma escolha de cidade em detrimento a outras cidades. É a representatividade bíblica dela para as nossas vidas. Por isso, a chegada do povo a Jerusalém, na peregrinação, a chegada do povo ao lugar de culto, ao final da sua peregrinação, representava alegria. Porque quando eles estavam chegando em Jerusalém, é como se eles dissessem: chegamos onde deveríamos chegar. Estamos no lugar onde deveríamos estar. Estamos na casa onde nós deveríamos habitar. Esse é o mesmo sentimento que eu e você devemos ter. Esse é o mesmo sentimento que qualquer pessoa genuinamente cristã deve ter com respeito à oportunidade de prestar culto ao Senhor reunido em uma congregação, em um ajuntamento solene. A ideia de chegar a Jerusalém é a ideia de chegar a um lugar específico, num horário específico, para servir um único Deus e celebrá-lo por todos os seus feitos, por todas as suas obras, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito. E essa alegria que o povo demonstrava a chegar ali em Jerusalém, revela algumas questões muito importantes sobre o coração de alguém que realmente ama a Deus. E é importante que você pense sobre isso, porque a alegria de poder estar na casa do Senhor revela coisas muito importantes acerca de nós, acerca de mim, acerca de você. E eu quero linkar aqui pelo menos 4 verdades, que é esta alegria de poder servir a Deus, de poder estar na casa de Deus, de poder se reunir com os irmãos, de poder celebrar, cantar, abrir a Bíblia, louvar, orar, revela acerca de nós. E a primeira revelação que a alegria de poder estar na casa de Deus nos traz é que a revelação da gratidão. Isso se dá por intermédio da contemplação, da bênção, da chegada no lugar.
Olha o que nos diz os dois primeiros versos, versos 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Irmãos, Davi está relembrando aqui o convite que lhe foi feito, convite ao qual ele aceitou de ir para a casa de Deus, para celebrar ao Senhor, de ir a Jerusalém, o convite de se reencontrar com os seus irmãos. Davi diz que esse convite não foi um convite normal, é um convite que lhe encheu de alegria. Eu me alegrei quando me falaram, vamos para a igreja, vamos celebrar Cristo, vamos adorar a Deus. E isso nos enche de alegria, porque nós nos lembramos quem Deus é. A alegria de Davi não é porque ele iria conhecer um lugar novo. Jerusalém era de Davi, irmãos. Ele conquistou Jerusalém. Ele conquistou o fio da espada. Davi conhecia cada pedaço de Jerusalém. Muitas das coisas que tinham lá foi ele mesmo que mandou construir. De lá de Jerusalém ele governava o povo. Era sua casa, era sua morada. Mas quando falaram para ele, Davi, agora vamos adorar a Deus nesse lugar, Davi se encheu de alegria. Adorar a Deus, irmãos, denota gratidão. Tem muita gente que tem peso no coração com respeito aí ao culto. É possível que talvez algumas pessoas falem, nossa, voltou tão rápido, estava tão bom. É possível que talvez alguns falem, rapaz, o negócio da internet ficou top, hein? Ficou joia. Nem vou mais. Vou viver uma fé Wi-Fi. Davi nos fala da alegria de ajuntar-se. Chamaram ele, vamos para a casa do Senhor. Ele disse que isso encheu o seu coração. Porque todo crente que sabe quem Deus é, tem prazer em estar na casa desse Deus, em celebrar esse Deus. E é por isso que quando ele chega na porta de Jerusalém, ele usa essa expressão, pararam os nossos pés às tuas portas. Essa é uma expressão de admiração. Essa é uma expressão de maravilhamento. Isso é um neologismo, tá? Não existe, nós estamos escrevendo agora. Vamos lançar uma versão do dicionário Capelari no final do ano, tá? É um sentimento de maravilha, de espanto, de alegria. É como se Davi estivesse dizendo, eu cheguei até aqui, eu nem acredito que eu possa estar aqui. Meus pés pararam às portas da cidade, meu coração bateu mais forte, porque eu pude estar na casa do meu Deus. Assim como Jerusalém representa o destino final dos peregrinos, o culto a Deus é o destino final, último e o objetivo máximo da vida do crente. Nós vivemos para a glória de Deus, para cultuar a Deus em todos os nossos atos, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus, com os amigos, com os parentes, festejando, dormindo, acordado, o tempo todo. E quando nós nos chegamos à casa de Deus, com a oportunidade de oferecer a Ele um culto específico, onde juntamente com o restante do povo de Deus, nós abrimos as Bíblias, lemos, nós oramos, nós cantamos, nós ouvimos a palavra. Isso deve encher o nosso coração de gozo, porque isso é como se fosse uma antessala do céu. Isso é como se fosse um adiantamento do tempo eterno que passaremos na presença do Senhor. O objetivo máximo, a alegria de poder estar na casa do Senhor, mostra que o culto público é uma expressão do culto particular. Crente que não gosta de vir na igreja, pode morrer dizendo que ama a Deus, mas não ama não. Porque a alegria de estar junto no culto público é uma expressão do seu culto particular. Eu amo a Deus a minha vida inteira, eu amo a Deus no meu trabalho, eu amo a Deus nas coisas que eu faço. Logo, quando chega um momento onde eu vou expressar isso de maneira específica, eu vou com felicidade, ué. Os tempos têm mudado a perspectiva de culto de muitas pessoas. Talvez pelas necessidades sentidas, a gente tem ouvido muito isso. Vai na igreja, você vai se sentir bem. Vai na igreja para buscar algo novo. Igreja não é algo para você, não é o lugar onde você vai buscar
algo para você. É onde você vai oferecer a Deus gratidão, louvor por aquilo que Ele já fez por você. Não que Deus não fale conosco na igreja. Não que Deus não fale conosco na palavra ou que Ele se omita a isso, de maneira alguma. Mas o crente verdadeiro, ele não faz da igreja um supermercado. Ele faz da igreja um altar. Ele vem para se dobrar diante do Senhor. O ajuntamento na congregação é a manifestação da alegria de poder se unir com o grupo dos salvos. Davi já revelara esse prazer lá no Salmo 16, versículo 3, dizendo do seu prazer em estar com os santos. Ele diz assim: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, neles estão todo o meu prazer. Neles está todo o meu prazer. Prazer de estar com gente crente que vai morar no céu. Prazer de estar reunido no mesmo lugar. Então a alegria de poder estar na casa do Senhor revela a nossa gratidão pela salvação particular. Salvação essa que nos conduz à morada final na glória. O prazer de cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos. É como se nós estivéssemos dizendo o seguinte, quando a gente se alegra em vir prestar culto ao Senhor aqui: Senhor, como é bom te louvar aqui. Quero fazer isso eternamente. Não vejo a hora de chegar no céu. Eu não vejo a hora, Senhor, de parar os meus pés nas portas da Jerusalém celestial, olhar ao meu lado, ver aquela multidão vestida de branco e ouvir a voz perguntando: de onde eles vêm? Quem eles são? Esses são aqueles que venceram, foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que os lavou. E por isso eles entram aqui. Para quê? Celebrar o Senhor. Ficar com o Senhor eternamente. A alegria de estar na casa do Senhor revela gratidão, por sabermos que aquele que nos salvou, não apenas receberá o nosso culto lá na glória, quando tiver tudo pronto, perfeito, sem pecado, Ele já recebe o nosso culto aqui, porque Ele o faz por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, amém? Também a alegria de estar na casa do Senhor nos revela uma segunda verdade. Ela nos revela o compromisso. A alegria de estar na casa do Senhor revela o compromisso, isso se dá por conta do testemunho. Olha o que nos diz o versículo 4. Para onde sobem as tribos, o caso de Jerusalém, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Irmãos, o ir à casa de Deus, para adorar a Deus, é algo que é conveniente ao cristão. Ou seja, é algo que é próprio do povo de Deus, faz parte da identidade do povo de Deus. É algo que é importante ao povo de Deus, é algo que é útil ao povo de Deus. É como se fosse uma roupa do nosso número. Falei pela manhã que antigamente, hoje mudamos um pouco a questão das vestimentas. Isso não é um problema, necessariamente, por assim dizer. A não ser quando as vestimentas são muito diminutas, né? Ou muito ajustadinhas, né, no corpo. Mas não é porque nós estamos de maneira informal. Mas teve um tempo atrás, talvez você lembre desse tempo, em que se você encontrasse alguém de terno e gravata durante a semana, você falava: isso aqui é um empresário, alguém que trabalha com negócios. Mas se você encontrasse alguém de terno e gravata no domingo, você falava que essa pessoa era o quê? Crente. Terno e gravata no domingo, crente, batata. Se o cara fosse pegar um voo no domingo, terno e gravata, ele convertia no domingo ali, porque agora você é considerado crente. Por que isso, irmãos? Porque convencionou-se que os crentes serviam a Deus no domingo com as suas melhores roupas. Domingo é onde o crente, seja ele o mais simples ou o mais abastado, vestia aquilo que ele tinha de melhor, em atitude de louvor, e caminhava para a casa de Deus. E de uma certa forma, isso fazia parte do seu testemunho cristão. O termo usado aqui por Davi, quando ele diz que era normal que as tribos subissem para adorar ao Senhor em Jerusalém, como convém a Israel, esse convir tem relação direta com o testemunho. Ou seja, o cristão ter a alegria de prestar culto a Deus faz parte do seu testemunho público.
Quando alguém te encontra assim, o seu vizinho, seus amigos, alguém no ponto de ônibus, no carro, e vê que você está indo à igreja. Isso é uma maneira de dar testemunho. É uma maneira de você dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, não tenho vergonha de fazê-lo. Esse dia é dia de Deus, não é um dia meu, é o dia do Senhor, e eu separei meu tempo para Ele. Isso para mim não é peso, isso para mim não é fardo, isso para mim é gozo, isso para mim é júbilo. De forma que nós poderíamos dizer que um cristão que não vai à igreja e nem tem prazer de ir na igreja, ele está dando mau testemunho. Se ele não tem nenhum tipo de impedimento, irmãos, de saúde, locomoção ou alguma coisa assim, ele não vai porque ele não quer mesmo, ele está dando mau testemunho. Ele está dizendo para as pessoas que o Deus que ele diz crer não é tão importante assim. Isso não é importante para ele, por que deveria ser importante para mim? Se o Deus que você crê não é importante para você, por que ele deveria ser importante para alguém que você está evangelizando? Se o Deus que você crê não leva você a tirar uma parte do seu tempo para consagrar a Ele, para dedicar a Ele, para adorar a Ele, um lugar onde você vai para bendizê-lo, se Ele não mexe nem com a sua agenda, como é que Ele mexe com a sua vida? É uma questão muito séria isso. É por isso que Davi diz, convém a Israel adorar o Senhor. Esse é o número de Israel, certinho, não sobra nada, não falta nada, não aperta nada, não é largo demais, não é difícil demais. A alegria de estar na casa de Deus revela o compromisso pactual que temos com o Senhor em render louvor pela graça da salvação que recebemos em Cristo Jesus. Jesus foi à cruz do Calvário, sofreu toda a penalidade do pecado, nos comprou para si, nos libertou da morte e do inferno e nos transportou para um reino especial, onde Ele governa. E a partir desse momento, nós entramos em um pacto com Ele, onde Ele nos chama de filhos e nós o reconhecemos como nosso Pai. E nesse pacto, o louvor a Ele faz parte, está intrínseco, dizer que Ele é digno. Então a alegria de estar na casa do Senhor revela o seu compromisso, seu testemunho com esse pacto. Todo mundo que olhar você saindo com a roupinha boa de domingo, falava, vai para a igreja. Sabe aquela roupinha de ir na igreja? Eu falo que tem algumas roupas nossas, eu acho que até tinha pensado que a gente tinha desviado, né? A roupa fala, não sai mais de casa, o que aconteceu? Essa pessoa aí, será que desviou, afastou de Deus? E tem que ser assim mesmo, irmão. Não fica triste com isso não. A melhor roupa sua é para o Senhor. Porque Ele te deu condição de comprar a sua melhor roupa. Ou de comprar ou ganhou de alguém. Ele sabe que você precisa. A gente tem até que tirar essa ilusão de comprar. Comprar é bom, louvado seja Deus, Ele que nos dá o sustento. Mas se alguém te dá aquele presente bom, também é bom demais, ué. Além de ser bom, você nem gastou. O Eterno foi lá e te visitou com graça. Então dê o melhor para Deus, isso é o testemunho. Dê o seu tempo para Deus, isso é testemunho. Não desperdice o tempo de ir para a sua Jerusalém, o tempo de louvar a Deus, de ir na casa de Deus com outras coisas que não têm relação com Ele. Então a alegria de estar na casa do Senhor revela gratidão, pela contemplação, maravilhamento. Meus pés pararam, eu imagino os crentes fazendo uma releitura para os nossos dias. Meus pés pararam na frente da igreja e olharam assim, que bom está aqui. Eu sei que um dia eu vou estar num lugar que não é feito de tijolo, na sua frente. E eu verei aqueles pés reluzentes. Eu verei aquele rosto cuja luz ilumina todo o universo. E como diz João, a gente pode cair morto diante dele, como morto, exaltando. Também revela compromisso. Terceiro lugar, a alegria de estar na casa de Deus revela o desejo pelo bem, irmãos. Pelo bem do outro, pelo bem dos irmãos. Revela o desejo de que o irmão seja abençoado. Isso se dá por quê? Se dá por intermédio da intercessão. Olha o que nos diz os versos 6 e 7. Davi, escrevendo aqui, orai pela paz de Jerusalém,
Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Davi queria o bem de Jerusalém. E quando ele ora pela paz de Jerusalém, o que ele quer dizer aqui, não é que ele apenas tinha um desejo que Jerusalém não tivesse guerras, não tivesse problema, não tivesse tribulação. A ideia não é que ele quisesse que Jerusalém tivesse num céu de brigadeiro, até porque a palavra paz, o vocábulo hebraico usado aqui para a palavra paz, quase engoli a máscara aqui, irmão, em nome de Jesus. Frouxei aqui, ela veio para dentro, quase que eu engoli a máscara inteira aqui. O vocábulo hebraico aqui para paz é o shalom. E shalom é muito além de falta de problema. Shalom, irmãos, é algo que vai além das adversidades. Shalom não é apenas a ausência de guerras, de luta, de problema, de adversidade, mas é felicidade plena, satisfação em Deus, prosperidade bíblica, sabendo que se nós temos Deus, não nos falta nada. Isso é shalom. Shalom é estar no meio de uma pandemia como nós estamos, e saber que a vida continua no mesmo lugar que ela estava. E não é nos hospitais, não é nas mãos dos médicos, da ciência, não é na proteção que possamos ter. A nossa vida continua nas mãos daquele que fez o universo. Isso não significa que a gente vai viver tentando a Deus. É para usar máscara, usa máscara, irmão. É para ficar 1,5 metro de distância, fica 1,5 metro de distância. Mas não coloque sua segurança nisso. Porque se Deus quiser levar você com Covid, Ele vai levar. O presbítero Rinaldo falou há pouco, muita gente com ansiedade. Você não tem motivo para estar ansioso. Porque quem cuida da sua vida, já fazia antes. Quem cuida da sua vida te desenhou. Quem cuida da sua vida determinou os seus dias antes que nenhum deles existisse. Quem cuida da sua vida, a sua mamãe nem sabia que você estava grávida. E ele já sabia tudo sobre você. Tudo. Sua mãe fez o primeiro ultrassom, ouviu aquele coraçãozinho. Quem cuida da sua vida sabia exatamente quantas batidas esse coração daria até o fim da sua vida. Sua mãe não sabia se era menino ou menina. Quem cuida da sua vida desenhou você. Menino ou menina, para a glória dele, porque ele queria que você fosse como você é. Quem cuida de você, antes que houvesse o primeiro dia, o primeiro choro, essa linguagem para nós aqui é muito comum, né? Que nós temos de povo ficando grávido aqui, louvado seja Deus. Vai até diminuir agora, o povo parou de beber água no bebedouro aqui, nosso bebedouro aqui é uma benção, irmãos. Então nós vamos ter um hiato aí agora. Quem cuida da sua vida, antes que houvesse o primeiro dia aqui, saindo do ventre da sua mãe, já havia determinado todos os dias da sua existência. Por isso não tem que temer o Covid. A gente vê uns hereges hoje por aí falando umas besteiras. Eu falei que eu louvo a Deus porque nós ficamos com a parte boa dos Vitor. Nosso Vitor é gente boa. Pecador também, mas gente boa. Foi salvo pela graça. Vai ter um menino pregando aí, um tal de Vitor Azevedo. Eu ia falar Vieira. Eu falei, não, pastor, não é Vieira não. É o Azevedo. Vieira está aqui. Dizendo que se Deus governasse o universo, não tinha coronavírus. Ora, Deus mandou o coronavírus. Não tenha dúvida disso. Coronavírus não pegou Deus de surpresa. Isso não faz Deus ser melhor ou pior. Deus comanda o universo. Coronavírus está na mão daquele que vive e reina. Espalhou o evangelho para a internet. Pregadores famosos, que eram os detentores da internet, hoje disputam espaço comigo, com o Zé da esquina, que prega o evangelho para o seu povo e edifica a igreja. Gente que não dava 1 minuto para ouvir falar sobre Jesus, passa horas na frente do computador, lendo texto sobre a Bíblia, com medo da morte, encontrando solução para a sua ansiedade em Cristo Jesus.
Coronavírus não pegou Deus de surpresa, não. Ele governa até o coronavírus. Vou dizer mais para você, ele governa o inferno é de Deus. O diabo não está mandando lá não, ele vai ser condenado lá. Quem governa todo o universo é o Criador de todas as coisas, e nada foge do seu controle. É por isso que, quando Davi fala, ora pela paz, a ideia de Davi não era a ausência de problemas, era a certeza do cuidado no meio dos problemas. Sabe por quê? O Jerusalém de Deus, ninguém vai aniquilar. O número exato daqueles que Deus chamou para si entrará no céu e não faltará ninguém. Esse número é exato. E a gente precisa ter segurança nisso. E outra coisa, irmãos, desencana, você vai morrer. Espero que não precise ser agora também, mas vai. Pastor, e se Jesus vier buscar? É a única exceção. Ou ele vem buscar ou ele manda levar. Ou é entrega a domicílio ou é delivery. Ou é delivery ou ele vem buscar você aqui. Não tem jeito, você vai com ele. Isso é bom. Você tem que agradecer a Deus, isso tem que te dar segurança. Por saber que a morte te tira do mundo, mas não te tira de Deus. Pelo contrário, a morte é uma promoção. Quando você está com o coração tomado disso, sabe o que significa? Você está cheio da shalom de Deus. Orai pela paz de Jerusalém. Orai para que o povo de Deus não se desespere, mas que entenda que está nas mãos do seu Senhor. Orai pela prosperidade. A prosperidade do crente não tem a ver com dinheiro. Tem gente próspera andando com chinelo de dedo para as ruas sem carro, às vezes sem dinheiro para ter ônibus. E está dizendo assim, louvado seja Deus que me deu a vida. Essa pessoa é rica, é riquíssima, porque recebeu de graça um tesouro que ela jamais poderia adquirir. E mais, ela guardou esse tesouro no lugar onde a traça não corrói, onde o ferrugem não estraga, onde o ladrão não consegue acessar para roubar. Essa pessoa entendeu como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito, a minha vida, o meu tesouro, a minha esperança, a minha segurança, até naquele dia, onde eu desfrutarei desse tesouro. Então a alegria de estar na casa do Senhor revela esse desejo pelo bem. E qual é o desejo do bem dos irmãos? É falar, irmão, que a paz de Deus te encha. Que você saia daqui nessa noite, preparado para o encontro com o Salvador. E que isso não te tire a paz. Que isso faça com que você deite na sua cama e durma com tranquilidade, sabendo que enquanto você dorme, o Senhor cuida do universo. Isso é bom demais. A alegria de poder estar na casa do Senhor perpassa pela alegria de querer ver os irmãos bem, perpassa pela alegria de querer abençoar, pela alegria de querer estar junto, de proporcionar o melhor para o povo de Deus, através daquilo que Deus nos dá. É por isso que você consagra dízimos, ofertas, é por isso que você gosta de dar um abraço, de ver um sorriso. Porque você sabe que tudo que Deus te deu é para a glória dEle, para abençoar os irmãos. Quarto e último lugar. A alegria de poder estar na casa do Senhor revela comunhão. E isso se dá pelo amor aos irmãos e também ao templo. Sabia disso? Olha os versos 8 e 9. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A alegria do salmista revela a motivação que está no seu coração. E a motivação é o amor. O amor deve ser o centro da motivação cristã. Amor a Deus, amor à sua igreja, amor à sua criação, amor aos filhos de Deus, aos irmãos que Deus trouxe e nos colocou para vivermos em união. Em específico aqui, o salmista direciona esse amor em duas direções.
Primeiro ele fala dos irmãos e dos amigos, e depois ele fala da casa do Senhor. E cada uma dessas direções revela uma intensidade, revela uma motivação diferente acerca do amor. Primeiro, quando ele fala do amor aos irmãos e amigos, significa que esse salmo promovia um senso de comunidade entre o povo de Deus. Já falei isso várias vezes aqui, nós não somos um agrupamento de indivíduos, nós somos uma comunidade de santos, que embora tenham as suas individualidades, estão unidos todos pelo mesmo Espírito, pelo mesmo batismo, receberam a salvação do mesmo Senhor. Temos um só Deus, que é Pai de todos, e age pelo corpo, e está em todos. De uma certa maneira, como nos diz Atos dos Apóstolos, nós temos tudo em comum. Tudo em comum. Trabalhamos diferentes, habilidades diferentes, salários diferentes, casas diferentes, carros diferentes. Mas tudo em comum, tudo para a glória de Deus. Deus simplesmente falou assim, em vez de eu dar todos os carros para a Suzane, eu vou distribuir para o povo tudo aqui. Em vez de eu dar todas as roupas para o Sullivan, eu vou distribuir para o povo tudo aqui. Em vez de eu dar todo o dinheiro para o Vitor, vou distribuir para o povo todo aqui. Não é para falar assim, ah, não, hein, Vitor? Está sem máscara, a gente não vê, né? Fala, pô, Deus. O meu está de máscara. Então Deus distribuiu entre nós aquilo que é coletivo, com um único objetivo, da glória do seu nome, de nós aprendermos a viver em comunhão, da gente poder doar, da gente poder ceder. Irmãos, que alegria quando você pode doar uma roupa. Significa que você tem duas, vai? No mínimo. Que alegria quando você pode doar um par de sapato. Significa que aquele par de sapato nem vai te fazer falta, você vai dar para o outro usar. E que alegria quando você vê alguém usando as coisas que você deu, eu louvo a Deus. Eu sempre falo, quando você vai doar, não pega aquela coisa que está estragando o guarda-roupa não, viu? Porque não, vou limpar meu guarda-roupa e vou dar para os irmãos. Se não serve para você, quando eu falo não serve é por causa do tamanho, tá? No meu caso tem muita coisa que não serve, mas não é porque eu não quero usar, é porque ela se recusa a caber em mim. Eu tenho umas camisas, eu falei, Patrícia, semana retrasada, eu estava usando uma camisa que tem há 20 anos. Você acha pouco? Eu tenho uma camisa de antes de namorar, Patrícia. Ela é da família, quase que eu registrei ela em cartório. Eu tenho roupa mais velha que a minha filha. E uso, porque elas ainda cabem em mim. Eu falo, como eu gostava de usar roupa larga, né? Porque eu era um palito, irmãos. Mas era a moda da minha época. Graças a Deus, olha que moda boa. Você consegue crescer dentro dessa moda. Quando você vai doar alguma coisa, doe com gratidão, com prazer, para abençoar. Sabe por quê? Lembre, está no seu guarda-roupa, mas é nosso. Nós temos tudo em comum. E se nós vivemos para a glória de Deus, aquilo que é nosso é de Deus, para uso na casa de Deus, da maneira de Deus, com o povo de Deus, e até com aqueles que nem são povo de Deus, mas que Deus fala, ó, eu quero me revelar a essa pessoa, vai lá, com amor, faz uma oferta, dá uma roupa, faz uma visita, faz alguma coisa. Esses dias os nossos diáconos estavam recolhendo roupa para dar para o pessoal que mora na rua. Talvez você fale, pastor, ali não tem nenhum filho de Deus. Primeiro que a gente não sabe. Quem de nós que não lesse o final da parábola do filho pródigo ia falar que aquele menino era de Deus? Nós falar, que bom, está lá no chiqueiro, está vendo? É porque não ama a Deus, porque não serve a Deus. Deus deixou ele descer lá, irmãos. Eu não duvido que tem muita gente que está dormindo aqui nas ruas. E é por isso que eu falo para você, trate com dignidade, com amor, demonstre o amor cristão. Tem muita gente que você vê deitado na rua que vai morar no céu contigo. E que está ali por causa de rebeldia e que Deus está ralando ele. Deixa Deus ralar. Não interfere no tratamento de Deus. Mas não seja a mão de Satanás a oprimir também, não. Seja a mão do eterno Salvador ali, ó. Vem cá, o que eu posso fazer para você? Pastor, mas eu vou dar uma roupa, ele vai sujar na rua. E aí? Você deu, é dele, ele fala o que ele quer, ué. Tem gente também que dá e fica controlando, né? Dá a roupa para o outro, você não vai usar a roupa que eu dei, mas você não deu para mim, eu uso a hora que eu quero. Mas não é assim. Pastor, eu dei uma camiseta para a pessoa, ela pôs no cachorro. É dela, o cachorro é dela também, deixa lá. Ou a roupa era pequena ou o cachorro era grande, duas coisas que você pode imaginar, ué.
A gente precisa entender, irmãos, que ainda que esteja nas nossas mãos, pertence ao Salvador. É tudo dele. E ele distribui para que a gente se abençoe. Deus distribui dinheiro para um, carro para o outro, inteligência para o outro, tecnologia para o outro, sabedoria para o outro, misericórdia para o outro, cuidado para o outro, habilidade para o outro, para que quando a gente junte em comunhão, tudo em comum, glorifique um único Senhor e Salvador. Então esse salmo, ele promovia essa ideia de comunidade. Em última análise, Jerusalém não consistia de tijolo, de argamassa, mas em pessoas, em relacionamentos, gente de Deus. Jerusalém é o povo amado de Deus na terra. Jerusalém é você, Jerusalém sou eu. Por isso que ele fala, por amor dos meus irmãos, que haja paz em Jerusalém, no corpo de Cristo. Em mim e você, comunhão. Segundo lugar, onde ele direciona o seu amor, é a casa do Senhor. A casa do Senhor nosso Deus, diz o salmista. O termo aqui refere-se diretamente ao edifício, ao templo. A ideia era do templo de Jerusalém. Davi orava para que o templo de Jerusalém não fosse destruído. Por que isso, irmãos? Porque o templo de Jerusalém representava a morada de Deus na terra. A gente precisa gostar, louvar a Deus pelo nosso templo. Deus está aqui no tijolo, o templo ficou sagrado? Não ficou sagrado. O banco não é sagrado, os instrumentos não é sagrado, você não é sagrado, as câmeras não são sagradas, ninguém é sagrado aqui. Mas quando as pessoas passam na rua e veem esse lugar aqui, seja ela o mais crente ou ateu, ele fala, tem crente de aqui, tem gente de Deus nesse lugar aqui. Quando a pessoa está desesperada, ela fala assim, o Senhor tem socorro. Ali, aquele lugar ali é de socorro. O templo representa a presença de Deus no meio do povo. A ideia de Davi não é que ele amava os tijolos, os tecidos, o ouro que estava no templo, mas ele amava o que o templo representava. É por isso que tem gente que fala, pastor, eu lembro quando teve o Papa aqui no Brasil fazendo a caminhada da juventude. Nós temos teologias diferentes, nós temos perspectivas diferentes, mas quando eu vi aquelas atrocidades que eles estavam fazendo com os símbolos católicos, irmãos, eles não estavam fazendo com os símbolos católicos. Teve crente que falou, bem feito, que bem feito, nada. Eles estavam fazendo aqui contra Deus. Eles estavam dizendo, o Deus de vocês vale nada para mim, não. Aquelas pessoas eram daquelas que a palavra nos diz que se levantaram contra tudo que se chama Deus. Perceba que é isso, tudo que se chama Deus. A ideia não era uma religião específica. Qualquer coisa que remeta ao pensamento a Deus, eles se levantavam contra. Até por falta de discernimento. Nós precisamos respeitar isso com muito carinho, muito amor. E você tem ideia do quanto isso aqui representa? Essa semana nós estamos mexendo com a infraestrutura aqui. E infra já está aqui dentro, você não está vendo, tem cabo passando para tudo quanto é canto aqui, mexendo com as coisas lá do fundo, e uma das pessoas veio aqui. Nancy estava gravando aula, acho que a gente fez um monte de barulho ali, viu, Nancy? Fui lembrar de você agora. Mas essa pessoa veio, olhou para passar os negócios, e ele olhou para mim e falou assim, pastor, como isso aqui é bonito. Eu sempre gostei da igreja, mas nunca tinha percebido daquele jeito. Que pátio bonito. Salas de aula, que estrutura. Que lindo isso. Vocês gostam mesmo de Deus aqui, né? Não gostamos, eu nem imagino tanto que nós gostamos. Mas sabe por que ele percebeu o gostar? Porque ele achou que está tudo muito bem cuidado. Porque representa. Esses dias eu estava aqui na frente, tinha acabado a pintura. Gente que não é crente, vizinho nosso, passou aqui e falou, pastor, ainda bem que pintou a igreja, né? Até a gente estava incomodado. Ficou bonito agora, coisa linda. Olha, agora igreja. Sabe por quê? Porque na hora da necessidade ele vem aqui. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe ali no portão. O pessoal trabalhando aqui. Eu conversava com a minha mãe no portão de casa. E eu vi que veio uma senhora aqui na frente, olhou, ela ouviu movimentação. E ela ficava procurando, vinha para cá, chegava ali no canto, tentava achar, não olhava. E eu conversando com a minha mãe e olhando para a mulher aqui. Mãe falando aqui, eu olhando ali, tal.
Com a minha mãe não tem problema de perder o assunto, que ela volta. Fica tranquilo. Se você não ouviu aquela hora, daqui 5 minutos ela volta naquele assunto. Ela vai ficar brava comigo, ela está assistindo o culto. Não bate mais porque não consegue, mas se pudesse, batia. E de repente aquela moça olhou para o portão, aquela senhora olhou para o portão e me viu lá. Ela sabia que eu era o pastor da igreja. Fui lá. Falou, olha, senhora, desculpa, preciso falar com ele aqui. Falei, não, vamos falar. Aqui não tinha como usar, o escritório estava tudo, o pessoal furando, trabalhando. Falei, entra aqui no meu gabinete, aqui em casa. E ela abriu o coração, pastor, eu fui na igreja. Porque na igreja é o lugar que eu sabia que eu podia encontrar uma palavra que eu precisava. Igreja, irmãos, isso aqui representa. O tijolo não é santo, nada é santo, mas representa que o santo está por aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso. Davi fala, eu amo a casa do Senhor. É o amor à igreja em todos os seus aspectos. Desde o cuidado com as dependências, até o cuidado com os irmãos que frequentam aqui. Desde um bom dia que você dá na porta, até o cuidado com o papelzinho que está no chão. Quando a gente entende isso, que é um amor a Deus, você não deixa nem o copinho no banco para o diácono tirar. Você fala, não, eu vou fazer isso por causa do meu Deus. Vou jogar o copinho no lixo, não é por causa do diácono, é por causa do meu Deus. O papelzinho que está no chão não foi você que jogou. Você cata o papelzinho e leva por causa do meu Deus. Pode ser que alguém venha aqui, entre aqui e fale, olha, não tem papel no chão. Eles devem gostar de Deus e nós gostamos. Você vai no banheiro e joga o papel, você vê o papel está no chão, você cata, pode lavar a mão depois, não tem problema não. Cata o papel, joga no lixo. Sabe por quê? Porque isso demonstra o seu cuidado. Não é por um tempo, irmão. Não idolatra isso aqui, não. Nós vamos para o céu, isso aqui vai ficar. Mas enquanto nós estamos aqui, quem entra aqui, quem passa aqui, quem vê isso daqui, fala, ó, esse povo aqui gosta de Deus. Se eu precisar de alguma coisa, eu sei onde eu posso ir. Detalhe. Cada coisa. Por quê? Porque é de Deus. Faz parte do testemunho, amor aos irmãos e amor ao templo do Senhor. A igreja é, de certa forma, a representação da casa de Deus aqui na terra. Pastor, mas isso aí o povo pensa errado. Não importa se eles pensam certo ou errado. Foi Deus que estabeleceu o templo para mostrar que ele habitava no meio dos homens. Foi por isso que Deus estabeleceu o templo físico. De certa forma, até o ateu sabe que um templo físico representa que Deus está aqui. Você vê que coisa maravilhosa esse cuidado de Deus, irmãos? Coisa fantástica. E nós precisamos pensar nisso também. É o lugar onde os tementes vão à procura de uma palavra que venha da parte de Deus para edificar as suas vidas. Quantos de nós não fomos assim? Não fomos atrás de ouvir Deus. Ouvir Deus falar. Acontece algumas coisas que é até engraçado, né? Eu não lembro se é a Rebeca ou a Ana. Acho que é a Rebeca, filha da Andréia. Uma vez eu estava aqui, conversando com a Andréia. A Rebeca chegou para mim e falou, Deus. Eu falei, quem? Daí todo mundo começou a rir, Deus. Eu falei, não, é Alessandro. Tá. Aí a Andréia começou a rir. Falei, não, pastor, que eu sempre falo que a gente vai na casa de Deus, é o senhor que está falando lá na frente. Ela imaginou que o senhor fosse Deus. A Ana me chamou de Jesus. Estou bem, irmãos, estou bem de comparação. Mas eu achei isso muito bonito, não por me comparar a Deus, de maneira alguma, porque até as crianças entendem, ainda que elas não associem de maneira muito direta, que ela é a casa de Deus. É claro, se Deus está falando na frente, deve ser Ele, então, o tal do Deus. Mas elas associam isso. Ame sua igreja. Em todos os aspectos, você viu qualquer coisinha, limpa, oferta. Os irmãos trazem dízimos, irmãos, oferta. Não faz isso por causa de dar dinheiro. Amor a Deus, é do Senhor, Deus tem sustentado, o Evangelho tem chegado às pessoas, Deus tem usado a estrutura física, Deus tem usado tudo quanto é tipo de estrutura para proclamar a sua verdade. Então a alegria de poder estar na casa de Deus, na casa do Senhor, revela o desejo de comunhão, movido pelo amor aos santos e pelo amor à casa de Deus. Esses dias de pandemia, e eu vou abrir meu coração, que os nossos irmãos diáconos estão aqui,
Eles me emocionavam constantemente. Por quê? Não ia vir ninguém aqui. O máximo quem vinha aqui era eu. Algum atendimento e aqui na frente, direto vinha a fotinha. Lavar isso aqui, limpar aqui dali e lavar o banheiro. Por que eles fizeram isso? Eles podiam ter deixado passar aqui. Ontem à tarde vinha, dava uma geral, estava legal. Sabe por que eles faziam isso? Porque é a casa do Deus deles. É a casa do Deus que eles servem. Eles não fazem isso por causa do pastor. Eles não fazem isso para receber uma nota na ata do conselho, dizendo, oh, nós temos bons diáconos. Eles fazem isso porque eles amam a Deus, amam aos irmãos e amam a casa de Deus. A gente precisa pensar nisso, irmãos. Então, a alegria de estar na casa do Senhor revela essas verdades para mim e para você. Eu quero dizer para você, é bom estar aqui. Eu estou cheio de alegria aqui olhando para vocês. Não que o Alexandre seja um cara assim não muito bonito, mas eu olhava para ele só ele todo domingo, irmãos. É tenso. Irmãos, nós olhávamos aqui. Eu lembro o primeiro culto que nós tivemos aqui, eu acho que o Alexandre vai lembrar. Estávamos eu, Alexandre, pastor Márcio, pastor Andujá e a minha esposa, Pati. Ai, irmãos. O que foi olhar para aqui e ver aquele vazio? Eu lembrei do Salmo, que saudade, quando nós nos reuníamos e íamos para Sião. E ali a gente ouvia os cânticos. E o povo reunido. Como é bom ver vocês aqui. Isso é cuidado de Deus. E Deus manifestou cuidado que mesmo sem vocês estarem aqui, a gente conseguia transmitir. De tal forma que hoje você pode estar aqui com alegria. É um prazer estar na casa de Deus. E esse prazer revela muito sobre o nosso caráter, sobre a nossa devoção. 4 aspectos que a alegria de estar na casa de Deus revela sobre a nossa vida devocional. Quais são? Primeiro, gratidão. Todas as vezes que você chegar aqui, você fala assim, obrigado, Deus. Obrigado porque eu tenho um lugar para me reunir aqui. E eu sei que esse lugar é apenas uma expectativa pequena do grande lugar que eu vou me reunir com todos na tua presença. Obrigado, Deus. Segundo, compromisso pelo testemunho de estar presente. Toda vez que você estiver em casa, meio preguiça assim, sabe? Lembra que você tem um compromisso. Jesus não se furtou em ir à cruz. E não é para te tirar da mão do diabo, não. É para sofrer a penalidade de Deus, que é muito pior. Não se engane. A penalidade de Deus pelo pecado foi terrível. Ele experimentou a morte para que você não experimentássemos. Compromisso com Ele. Lembra? Convém louvar a Deus. Convém que eu vá domingo na igreja. Convém que eu celebre ao Senhor. Convém que os meus vizinhos falem, está indo para a igreja, vizinho? Estou. Ora por mim. Vou orar. Convém. Cabe bem em você. É a roupa do seu número. Terceiro, desejo pelo bem. Interceda. Ore. Ore para que os irmãos vivem em paz. Como eu falei, não apenas a ausência de guerra, mas para que cada irmão saia daqui próspero, rico da presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Se eles tiverem Cristo, não vai faltar nada. Se eles tiverem Cristo, pastor Márcio leu aqui o texto de Filipenses. O apóstolo Paulo dizendo, gente, eu posso ter tudo e posso não ter nada. E em tudo isso Deus me fortalece. Sabe por quê? Ele tinha o que era mais importante. Ele tinha aquilo que ninguém podia lhe tirar. Ore pela paz dos irmãos. Irmão, quer que você seja abençoado. Sai daqui na bênção. Paz no seu trabalho, paz na sua casa. E essa paz é a presença de Deus em todo lugar. Pode desmoronar tudo, você está com Deus e está em paz. 4 lugar. Revela comunhão. Pelo amor aos irmãos. Amor ao templo. Quero estar na casa do meu Deus, cuidar, quero ver os meus irmãos. Hoje o abraço é só o Wi-Fi, tá, galera? Longe assim, sabe? Mas quando a gente puder dar aquele abraço gostoso,
Os meus ternos estão com saudade da maquiagem. Eu saía com a maquiagem das irmãs, tudo aqui, ia para casa, tudo assim, ó. Não lavei terno, mas depois que acabou os cultos presencial, eu vou dizer para você, era bom. Sabe por que era bom? Porque a gente lembrava que gostoso a comunhão com os irmãos. Olha só, é uma comunhão que deixa marcas. Marca de contato, de abraço, de gente. Os irmãos, aquele abraço gostoso. Saudade de estar junto. Isso revela a comunhão. Irmãos, que a gente possa ter essa alegria no nosso coração. Com a motivação certa, da maneira certa, para a glória de Deus que nos chamou para si. Que você avalie sua espiritualidade por essa alegria. E que o Senhor te fortaleça com graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Como é bom, Senhor. Obrigado que o Senhor nos sustentou nos momentos em que não podíamos nos reunir, assim como o Senhor nos sustenta agora. Mas o Senhor também gerou em nós saudade por estar na tua casa. Isso é bom. Nos dá alegria nesses dias. Tira todo o temor do nosso coração. Aos irmãos que não puderam vir, visite-os na sua casa, Senhor. Não permita que eles fiquem tristes. Tem muitos irmãos que gostariam de estar aqui, mas não podem. Porque até mesmo pelas determinações da saúde, não é que eles temam necessariamente a morte. Mas eles não vão fazer isso como um mau testemunho. Alguns são cardíacos, outros diabéticos. Mas, Senhor, não permita que eles se entristeçam. Que eles sintam o teu calor, a tua mão. Que eles sintam o nosso amor estendido a eles. E que eles saibam que logo, muito em breve, ou estaremos todos reunidos aqui, ou estaremos todos reunidos na glória com o Senhor. Conforte o nosso coração com essa paz que só o Senhor pode dar. Guarda também teu povo durante a semana, Senhor. Guarda teu povo no trabalho, guarda teu povo nos lazeres, no descanso, que em tudo nós estejamos com o coração em Ti. Que a nossa proteção, Senhor, seja de fato uma forma de bom testemunho. Não porque tememos a morte, mas porque queremos dizer que o Deus que nós cremos nos leva até mesmo a fazermos restrições para a glória do nome dEle, abençoando pessoas. Que isso seja para nós muito claro. E que em tudo nós experimentemos da Tua boa presença para sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.